slides para vocês ficarem mais focados no bate-papo, tá? Mas vocês poderão aí fazer também as suas perguntas, tirar dúvidas de vocês. Quem estiver chegando, sejam bem-vindos. Eu só vou perguntar a vocês se a qualidade aí tá ok, estão ouvindo bem, se a Boa página noite. está travando. E o Demar Oliveira, boa Olá, noite, tudo bem? tudo ótimo. É um prazer tê-lo aqui com a gente, trazendo informações, interagindo, conhecimento. Quero muito agradecer a Márcio também, que foi um do intermediador, né? Na busca de alguns profissionais para estarem aqui trazendo conteúdos em meio a essa quarentena. Conteúdos esses que a gente desconhece no dia a dia, né? Sim, Então, eu conversei com alguns amigos e me indicaram você como um grande profissional em Candeias. Então, deixa eu apresentar aqui, gente. Esse é Ildemar Oliveira, um grande profissional, muito qualificado, certo? Terapeuta integrativo, psicanalista clínico, pedagogo, massoterapeuta, hipnólogo clínico, analista corporal. Nossa, vou lhe dizer, viu? Que currículo! A gente vem com o tema, gente, isolamento social, que foi sugerido justamente pelo profissional Ildemar Oliveira. Isolamento social, um olhar interdisciplinar. Para quem tiver interesse, tá? Para conhecer mais o trabalho de Ildemar, ele tem um espaço terapêutico em Candeias, onde a gente vai estar disponibilizando aí endereço, tudo. Eu vou fazer questão, Ildemar, que você informe a gente sobre o seu espaço, tá? E com certeza, conhecendo todo esse conteúdo aí, eu vou me fazer presente. Eu já me coloco à disposição de conhecer o seu espaço. Não só saber o conteúdo, né, teoricamente, mas conhecer a prática e poder participar de algumas sessões, tá bom? Fique à vontade, o espaço é seu. pronto. Será um prazer também tê-la aqui. Essa abordagem hoje, transdisciplinar, interdisciplinar, diz respeito justamente a esse momento que a gente está vivendo, quando as pessoas, de certa forma, estão um pouquinho que perdidas, medrosas, são sentimentos normais, é tudo normal, é claro. É uma situação que apanhou as pessoas, de certa forma, de surpresa. Não era para ser uma surpresa, porque já se tinha um conhecimento prévio, mas ainda nós tivemos um carnaval acontecendo. Então, já se tinha algum conhecimento. Faltou realmente algumas ações anteriores e preparar a população para esse momento. Mas, infelizmente, não houve preparação e nós recebemos a chegada do vírus de paraquedas. E agora é a nossa realidade. Então, não adianta muita queixa. O que adianta é a gente tomar atitude mais acertada a partir desse momento, dessa situação que nós nos encontramos. Eu penso que esse é exatamente o caminho. Buscar esse trabalho que você está fazendo é um trabalho importante porque traz esclarecimento para as pessoas. Eu estou me movimentando aqui para ficar mais centralizado. E as Também. pessoas estão precisando de informações que possam agregar. Se você observar hoje a mídia, ela está o tempo todo só falando de um único ou dois assuntos. Então, é complicado não trazer mais informações para enriquecer as pessoas. É tanto que as pessoas não estão vendo muito a TV, né? Quem tem mais consciência não está mais assistindo muito a televisão. Não tem assistido os programas que está repetindo de manhã, de tarde, de noite a mesma coisa. Então, só está trazendo medo, infelizmente. Então, acho que é importante esse espaço agora para trazer outras possibilidades, inclusive trazer notícias boas. Temos boas notícias também, né? Com Então, certeza. vamos dar início. Certo. Dentro do que você citou aí, nessa questão do vírus, mudou alguns comportamentos, né, do ser humano, tanto positivamente quanto negativamente. Mas dentro do que você citou dessa questão mesmo do evento, de permanecer um evento em nosso estado,
Dentro do seu entendimento enquanto profissional, você acha que talvez a liberação de certos eventos ainda, talvez era por não ter a dimensão da gravidade a qual esse vírus pudesse impactar o ser humano? Quando você tem um evento de grande porte e tem pessoas de vários países, de várias nações participando, e já se tem uma informação dessa possibilidade, eu penso que tem que se levar em conta para que se tome atitudes. Então, a gente sabe que tem a questão financeira, já todo mundo já conta com isso, inclusive, se não tivesse também, seria um conflito. Eu imagino que as pessoas estavam contando, né? Como hoje as pessoas estão ainda, eu preciso abrir o comércio, eu tenho que funcionar, porque eu tenho que ter dinheiro, a gente entende tudo isso, que é necessidade mesmo. Mas é assim, é um peso à medida, então a gente tem que ver o que é que pesa mais positivamente para o bem-estar. A coisa principal que nós temos é a nossa saúde. Perfeito. Sem saúde, nada mais. Perdeu a saúde, o que é que vai fazer? Não tem curtição, não tem nada. Não tem trabalho, né? Sem saúde, nada tem. Aliás, sem saúde se aproxima mais da morte. Então, pensando nessa dimensão, poderiam ter sido tomadas outras atitudes, mais preventivas, e até informações também, para que as pessoas se dessem conta do risco que estariam correndo em participar de eventos com muitas pessoas presentes. Então, eu queria só tocar um pouquinho na questão, as pessoas não têm muito conhecimento sobre o terapeuta integrativo, a título de esclarecimento, né? Quem é o terapeuta integrativo? Por que esse título? Porque a gente vai remeter às práticas integrativas e complementares. E hoje o SUS abraçou 29 práticas. Então, dentre essas, as pessoas conhecem algumas delas, né? Existe a homeopatia, por exemplo, a MTC, que é a medicina tradicional chinesa, através da acupuntura, do Lian Kun, que é uma ginástica terapêutica que, inclusive, eu pratico diariamente. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância disso. A biodança, a dança circular, você que gosta de dança, a meditação, a musicoterapia, a naturopatia, a quiropraxia, a reflexoterapia podal, reiki, terapia comunitária, yoga, enfim. É uma série de técnicas que tem se utilizado em favor da saúde. Não é concorrência com a medicina convencional, mas é mais um apoio para essa medicina, que muitas vezes não está dando conta. Você hoje procura assistência médica e não tem. Nesse período agora, tem uma pessoa mesmo que eu conheço que foi para Salvador para tentar o parto e saiu andando, procura aqui, e não aceita, não tem vaga, para o parto. E aí vai fazer o quê? Vai procurar uma parteira que não existe mais? Então, isso é bem complicado. Uma outra coisa que eu queria falar também, você tocou, no que diz respeito ao profissional, é a questão da psicanálise, que geralmente as pessoas não têm um certo conhecimento, até uma confusão sobre psicanálise, psiquiatria e a psicologia. Então, assim, basicamente, a psicanálise é um método terapêutico que foi criado por um médico neurologista, Sigmund Freud, e aí ele buscou compreender o que é que funciona, como é que funcionava a mente do ser humano. É ele quem vai trazer a questão do inconsciente. Então, ele vai trabalhar com as neuroses, que são as fobias, obsessões, os transtornos obsessivos compulsivos, a depressão, a ansiedade, e etc. E as psicoses, que são a esquizofrenia, o transtorno bipolar, transtorno psicótico. Então, esse método terapêutico ele consiste basicamente na interpretação dos conteúdos inconscientes de palavras, de ações e produções imaginárias do indivíduo. Então, isso é o inconsciente de Freud, que é muito interessante. Dentro disso, ele traz 3 dimensões, que é o id, o ego e o superego. Então, quem é o ego? O ego é um indivíduo racional. É você, pensante, escolhendo. Hoje eu vou fazer esse trabalho mesmo, vai ser bom. Essa pessoa
realmente é de confiança para trazer um conteúdo, então foi a sua razão raciocinando, pensando a respeito desse trabalho. Por exemplo, estou dando esse exemplo para facilitar a compreensão das pessoas. O id é o nosso lado de impulsividade, é o nosso lado mais aventureiro, mais livre. Ah, eu vou mesmo para a festa, depois eu conto para minha mãe e tal. Então, tem muito essa pegada. É tanto que em alguns desenhos animados você vai ver a figura de um demôniozinho e de um anjo do outro lado. Então, esse demônio supostamente seria o id, mas não é um demônio. Na verdade, a gente precisa ter esses impulsos também. Muitas vezes é na aventura que você consegue algo. Então, é importante, todos têm importância. E o superego é o nosso lado mais de moralidade. É aquela instância que vai dizer, olha, não pode isso, não pode aquilo, não deve, deu um troco a mais, tem que voltar para devolver. Então, é a nossa instância, é o juiz, vamos dizer assim. Então, eu queria dar essa pincelada assim, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre essa questão do que é a psicanálise, que vai trabalhar com a estrutura, segundo Freud, a estrutura do psiquismo seria a consciência, isso que eu falei. Você tem consciência que está conversando comigo, vai ter o seu raciocínio, as suas percepções, os seus pensamentos. Nós teríamos também o pré-consciente, onde tem as memórias e as fantasias, as lembranças. E você tem o inconsciente, que é o objeto de estudo do psicanalista. O que tem no inconsciente? Tem as nossas pulsões inatas, as pulsões de vida e de morte, os desejos, os medos, os recalques. Então, isso é o inconsciente de Freud. E mais adiante, é algo que eu prefiro trabalhar, é o modelo do subconsciente, que é o inconsciente vindo por um outro prisma. Então, esse subconsciente, ele foi enxergado dessa forma por um francês, um psiquiatra, chamado Pierre Janet. E aí ele traz uma outra conformação para esse pensar, para essa nossa mente. Ele vai dizer que nós temos o consciente, onde tem as memórias de curto prazo. Eu falo para você, 2497. Aí eu peço que você repita. Repita aí. 2947. 2497. Então, a nossa 497, ela é curta porque ela lembra imediatamente, né? Como você não estava prestando muita atenção, nem esperava que eu fosse interromper para te fazer uma pergunta, você não deu muita trela para o número. Mas se eu disser agora, você já vai gravar. 7.435. 7.435. Você estava já focada, né? O raciocínio lógico disse, opa, ele vai fazer outra pegadinha dessa, eu tenho que estar atenta. Resultado. Essa é a nossa mente consciente. E aí ele vai falar do subconsciente, onde tem também memória de longo prazo, hábitos, emoções, fobias, que são os nossos medos profundos, e tem a zona de preguiça, que muita gente gosta dela, porque a nossa mente foi formada para economizar energia. Então a zona de preguiça é eu pegar o controle e ficar daqui só toque, 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 eu não quero levantar mais. Antes da televisão tinha que apertar o botão para mudar o canal. Agora não, eu sento e fico lá à vontade. É até um dos motivos também das pessoas estarem perdendo um pouquinho desse estímulo para o movimento, para o corpo. E também aí tem a autopreservação. E o que ele vai chamar de inconsciente é aquela parte que a gente não tem controle. Você se cortou, vai se curar automaticamente, né? Esse automático está no seu inconsciente. Essa é a visão que ele traz, que eu acho muito interessante. Enfim. Muito bom. Então, entrando agora, assim, já no nosso assunto. A questão da... Gostaria até de pedir licença a você. Eu também, né? Por eu não conhecer tanto o profissional, a sua área, eu até pontuei umas coisas aqui para que nosso bate-papo seja muito dinâmico e eu também possa interagir, né? Porque acredito eu que assim como eu não tenho assim como eu não tenho conhecimento realmente, eu passei até um pouco dentro do que a gente começou a conversar logo após te conhecer. E acredito que tem muita gente também aqui na página que não tem esse entendimento. Então, assim, dentro do que a gente conversou,
eu pontuei, né, nas questões que você sugeriu, algumas perguntas. E aí eu gostaria de saber de você se você quer que eu vá fazendo ou você já quer que eu pontue e você vai explicando ao longo das suas explicações. Pronto, você pode ir falando e aí a gente vai dando andamento tranquilamente. Só me sinalize que aí eu paro de falar, porque eu falo Ah, demais. mas então você pode dar continuidade com o que você ia começar ou você quer que eu comece com esses questionamentos que eu coloquei? Esses pontos que eu pontuei aqui. Pronto, se for aquelas questões mais iniciais, tudo bem, para a gente não adentrar muito no tema agora, porque tem um caminhar. Pronto. Então, assim, eu botei justamente, pontuei, a minha primeira pontuação foi justamente isso. O que é terapeuta integrativo e o que é psicanalista. Foi o que justamente você iniciou explicando. Isso, Posso dar seguimento? sim, É justamente por que está acontecendo esse isolamento social. pronto. Então, assim, a informação que nós temos partiu de onde? Da organização maior que cuida da saúde, que é a OMS. Então, ela orientou, recomendou que, com o objetivo de dar uma freada no avanço da doença. Então, ela recomendou o quê? Que a propagação não acontecesse e, para isso, acontecesse o isolamento social. Então, com o objetivo de diminuir o tempo de transmissão do vírus de pessoa para pessoa, e aí daria ao governo tempo para se equipar, fortalecer o sistema de saúde, com equipamentos, expansão de leitos, construção de hospitais, contratação de profissional, e tudo isso tem um objetivo muito claro, que é dar tempo para o Estado se organizar, porque, pela experiência anterior da China, já se viu que a coisa não era boa. Então, ia ser muito difícil estar se organizando para isso. Então, as orientações vêm com esse objetivo. E cada país recebeu a orientação de uma forma, se organizou de uma forma, retardou em determinado momento. As cidades tiveram a autonomia para fazer isso de uma ou de outra forma, de uma forma mais ampla ou mais restrita, enfim. E estamos onde estamos agora em função disso. Então, foi uma orientação básica da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Inclusive, interrompendo a sua fala, ontem eu participei de uma live com. Ele foi um grande financeiro, trabalhou na parte de finanças públicas, e ele falou justamente isso, que alguns comportamentos, alguns gestores de alguns municípios não estão sabendo lidar com a situação real, né? Que justamente alguns investimentos estão sendo feitos agora desnecessariamente. Porque, na verdade, um grande impacto não será agora na questão da proliferação do vírus, mas será justamente ao retornar de tudo isso, os impactos que o ser humano vai sofrer economicamente, a questão mesmo da saúde mental, entre outras. É dentro do que você mesmo citou aí. Sim, nós teremos consequências, sim. Porém, eu penso que das consequências, as mais sérias serão com relação à saúde, que é o foco mesmo principal para mim, é a questão da saúde. Então, se nós não fizermos a manutenção da saúde agora, aí sim, teremos pessoas morrendo mais, sim, absorvendo mais o processo de doença, sim, não só com relação a isso, mas com relação às questões de ordem mental e físicas também. Porque a nossa mente coordena todo o nosso cérebro. Se o cérebro não estiver bem, se a mente não estiver bem, o corpo vai sentir. Então é muito importante, e é o que falta para mim, no meu ponto de vista, o que falta hoje é estar se falando sobre isso, sobre os cuidados que precisa ter com esse ambiental que está passando agora por pressões. A gente vai estar falando assim mais detalhadamente sobre as questões que mudaram. Então, é necessário rever isso. Eu acredito que, infelizmente, não se tem tocado muito nesse assunto. Quem está falando sobre isso, está falando sobre isso no Instagram, médicos que se propõem, especialmente, na minha opinião, os médicos
naturistas, nutrólogos e cientistas que trabalham com essas questões mais naturais. Porque remédio a gente já sabe que está aí na farmácia à disposição, os médicos vão passar. Mas o que é que o ser humano, o indivíduo que às vezes não tem acesso a esse médico, como é que ele vai fazer? Então é importante que ele comece a cuidar da saúde dele também por um outro viés, de uma outra forma, que não seja só a dependência dos fármacos. Porque as indústrias que estão aí vendendo medicamentos, haja pessoas para consumir remédios. Isso tem um custo. Não tem um custo só financeiro, mas tem um custo também na nossa saúde, porque o consumo de medicamentos, especialmente a médio e longo prazo, vai gerar consequências. Nós deixamos no nosso corpo resíduos metabólicos, que muitas vezes pode passar um ano depois que a pessoa parou de tomar o medicamento. Então você imagine como fica o corpo. Então é necessário que se trabalhe também nesse viés das práticas integrativas com o objetivo de que a manutenção da saúde possa ser feita de uma outra forma. Perfeito. Então, assim, o que é que houve de mudança? Eu vou me antecipar um pouquinho. O que é que houve de mudança? Houve uma grande mudança de comportamento social, porque nós começamos, eu me lembro muito dos países onde se usa a burca, né? Você vai na rua e está todo mundo com a máscara. Parece a burca que a mulher usa no Islã, em alguns... Enfim. Então, hoje, você passa por alguém, não sei se já aconteceu com você, e você não conhece. A pessoa, de repente, fala com você e diz, meu Deus, quem foi? Já aconteceu comigo. Depois quem é? Já aconteceu o contrário também. Eu conheci a pessoa, falar com a pessoa olhar para mim, quem é? Eu até me identificar para a pessoa saber, sou eu. Então, houve essa mudança de comportamento social. Eu estou mais restrito, estou com a família agora. Eu não estou tendo mais contato com os meus amigos. Não estou indo para a faculdade. Estou estudando em casa. Teve a perda parcial da individualidade. Todo mundo dentro de casa. Então, agora, não dá para trazer a namorada escondida para casa, nem o namorado. Não dá para aprontar algumas coisinhas, porque está todo mundo em casa. Todo mundo está vendo todo mundo. Está tendo que conviver com o outro o tempo todo. Sim. Eu vou avisar para as pessoas aqui, que eu estou vendo algumas pessoas escrevendo, mas para eu ler, eu tenho que usar meu amiguinho aqui. Então, por hora, eu não vou estar lendo as mensagens, só estou vendo. Então, houve essa questão, né? O convívio em tempo integral com a família, o aumento dos conflitos entre casais. Não sei se você teve conhecimento, mas houve um aumento das brigas de casais. Do início até agora, eu peguei esse dado hoje, 431% desde o início. Então está tendo muito conflito. As relações domésticas aumentaram, é isso mesmo. Muito conflito, fora essa parte da violência em si, que também aumentou. Mas eu falo dos conflitos normais, comuns, que acontecem entre casais, só que isso aumentou. Fora a questão da violência mesmo física, que aí já é um capítulo triste à parte. As práticas dos diálogos também aumentaram. Talvez a gente não estivesse fazendo essa live hoje para tratar desse assunto. Então, hoje aumentou o número de pessoas fazendo lives, conversando com outras, e conversando coisas mais sérias, porque as pessoas estão precisando conversar. Tá? A necessidade de apoio aos filhos, para quem tem filhos também. Meu filho está em casa, precisa estudar, e eu tenho que estudar com ele, porque se deixar, e aí tudo está acontecendo, né? Então tem que dar esse apoio, e as mães e os pais, quem cuida de crianças, está se vendo rodado, porque eu não sou professor, E agora, uma professora conversou comigo hoje, ela disse, teve uma mãe que 3 horas da manhã eu acordei e ela já estava mandando mensagem para mim. Imagine, que complicação. E internamente, o que aconteceu? Aconteceu a instabilidade emocional, o quadro de ansiedade, muito embora a ansiedade já estava fazendo parte do nosso cotidiano, em especial com os jovens. Os jovens estavam, então você pergunta a 10 jovens, ansiedade, 9,5 vai dizer que está. Porque um vai dizer assim, mais ou menos.
Então, todo mundo já com muita ansiedade, pelo menos se identificavam dessa forma. E agora tem uma outra, é uma ansiedade que tem uma outra fonte, que não é mais da correria, é porque está em casa. Então, é outra ansiedade. Eu não estou podendo, já estou agoniado, agoniada. Então, tem essa questão da ansiedade, tem um processo depressivo, tem as fobias, que são os medos. Eu tenho o maior medo se alguém morrer de minha família, então tem esses medos que se tornam quadros fóbicos às vezes, né? E as compulsões. O que tem gente dizendo que está engordando, não está mole. Eu, Demar, me permita uma observação. Essa questão que a gente vem falando muito de isolamento social, mas é como você falou, a mídia vem falando como forma de prevenção ao momento que a gente está vivendo para o Covid-19. Mas existe também esse isolamento social que ele já vem do comportamento, que é isso que você está explicando, do comportamento humano, né? Que é provocado por alguns fatores. Sim, eu estou falando agora das consequências do isolamento. Perfeito. Então, o quadro de ansiedade já existia, mas agora essa ansiedade tem como causa principal o isolamento. Só que ele já existia em muitas pessoas, porque tem gente que está muito bem obrigado durante esse período. Tem pessoas que estão bem, eu estou aproveitando, estou estudando, estou lendo, estou fazendo muita coisa, estou cuidando do meu quintal. Tem gente que está tranquilo. E tem pessoas que estão no processo de angústia gigantesco. Então, a gente está falando mais sobre isso, né? As consequências em função do isolamento. Perfeito. Dentro do que é uma pergunta, quais os efeitos em nossa mente? Então, a gente tem um pensamento e esse pensamento gera consequências. E se a gente não estiver atento para essas consequências, para isso que está acontecendo, a gente vai acabar se perdendo. Então, é importante que tenhamos uma noção do que é que está acontecendo com a nossa mente nesse momento. Então, a neurociência, os neurocientistas vão trazer, assim, muito claramente o que é que está acontecendo em função disso, especialmente para quem adentra nesse ambiente de angústia, de dor, de preocupação, e isso fica uma coisa muito forte. O que é que acontece nessa hora? Acontece um estresse oxidativo por excesso de informações. Então, quando a pessoa está assistindo televisão o tempo todo, ouvindo o tempo todo, só notícia ruim, só a mesma notícia e notícias negativas. Olha, aumentou o número. Tem gente que acorda querendo saber o número de pessoas que adquiriram, que todo dia, e fica nessa vibe o tempo todo. E isso vai impregnando o cérebro. E ele vai oxidando. Esse estresse oxidativo, ele vai, de certa forma, deteriorando o indivíduo, a mente do indivíduo. Por quê? Incertezas, ansiedade, solidão, entendendo que a solidão é diferente da solitude. A solidão é esse estado de vazio. O indivíduo pode estar no estado de solidão no lado do trio elétrico e está solitário. E não consegue identificar essa diferença, né? Exatamente. O estado de solitude é você estar sozinho, mas estar bem porque você está em sua companhia. E aí você está bem, você está tranquilo, sem problema nenhum. Você não tem necessidade de estar com outra pessoa. A outra pessoa pode vir e agregar. Mas eu não tenho a necessidade, não, porque tem uma pessoa aqui de qualquer jeito. Não. Aí é a solitude. É estar sozinho, mas não estar solitário. O aumento da produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, é um outro problema. Isso acontece muito comumente. Inclusive, o aumento de cortisol, eu também trabalho com a massoterapia, vai aumentar as dores musculares, especialmente na região dos ombros. Então, a pessoa que tem um estado constante tem uma alta produção de cortisol. E essa produção de cortisol vai provocar dores. E a pessoa vai dormir tensa, vai acordar tensa, e meu ombro, e vai para o pescoço. Então, se você cuida
de diminuir esses níveis, a gente vai falar sobre isso também, mais adiante. É muito assunto que tem, por isso que eu estou correndo assim, viu, Tami? Mas fique à vontade, porque assim, às vezes a gente limita a. Não é que a gente limita, é porque tem gente que acaba também não suportando acompanhar. Mas o assunto ele é tão produtivo que, se você tiver disposição e as pessoas quiserem permanecer, a gente leva. E o melhor disso tudo é as pessoas conhecerem o básico e poder, né, também procurá-lo para conhecer muito mais. Que é um assunto interessante. O básico que você já está explicando aí, de uma certa forma, já dá aquele estralo na gente e dizer assim, poxa, isso, olha, isso daqui que a gente não conseguia identificar. Então a gente já passa a ter esse entendimento. Isso. Tem uma outra consequência também. Eu estou falando de consequência para quem está na dor desse momento. Para aquela pessoa que está bem, isso não está acontecendo. Mas para quem está vivenciando a dor desse momento de forma mais intensa, vai gerar essas consequências. Então, a falta de contato que a pessoa está tendo, e isso está machucando demais, vai provocar a redução na produção de uma proteína chamada neurotrofina, o que resulta em mais mortes de neurônios. Então, o neurônio se alimenta de uma proteína. Então, na medida em que o indivíduo para de ter contato, o prisioneiro, por exemplo, o indivíduo que está em uma detenção, quando ele é colocado em uma sala, na solitária, né, ele tem essa perda da produção dessas proteínas. Então, a mente dele já não vai funcionar tão bem. Na medida em que ele fica muito tempo, foi uma vez, ficou 15 dias, a partir de 3 dias, já dá uma angústia no indivíduo. 3 dias sem ter contato com pessoa alguma. Então, isso já é bem complicado. Aconteceu um fato na China, né, em 2003, quando a síndrome respiratória aguda grave, que aconteceu na China em 2003, teve como consequências maiores para as pessoas que não aceitaram o isolamento social, que se sentiam forçadas a se isolar, elas tiveram maiores consequências na saúde mental após esse período. Então, isso aí dá conta de entender matematicamente o que é que acontece. Se existe uma perda de neurônios, eu não vou funcionar mentalmente tão bem. Então, isso diz respeito à pessoa que não aceita. Então, já vai aí uma dica. Vamos aceitar este momento, porque ele é passageiro. Aqui fala aqueles surtos psicóticos, é isso? O surto psicótico já é uma questão mais profunda. Não chega a ser um surto psicótico nesse caso. A perda de proteínas, que vai diminuir a produção de neurônios, ela vai provocar uma desaceleração na capacidade de pensar do indivíduo. Então, a mente dele não vai estar funcionando, vamos dizer assim, 100%. Vai ter uma queda. Então, se ele tem uma produção menor de neurônios, fica mais complicado. Então, o cuidado hoje é que tenhamos uma atenção com a nossa saúde mental. A principal fonte de vida é a saúde mental, em paralelo com a saúde física. Mas a saúde mental, sem ela, nada faz sentido. O indivíduo pode estar forte, muito bem fisicamente, e teve um surto, e entrou em um estado de demência, e entrou numa loucura, e aí acabou a vida para ele. Não tem mais noção do que é correto, do que não é correto. Em psicanálise a gente vai chamar de ruptura do superego. Ele não tem mais senso crítico. E aí está andando na rua, pega uma laranja podre e coloca na boca, não tem mais senso, perdeu. Então, o mais importante é a saúde mental, para que a partir daí a gente consiga passar por esse período. Perfeito. Inclusive, Ildemar, eu tenho alguns amigos, no início eu tive essa dificuldade, né, de viver esse confinamento, mas depois eu fui explorando essa questão de leitura, fui procurando aprender algumas coisas, me adaptar e, além disso, também está mudando alguns vícios, alguns comportamentos, né? Mas, assim, tenho algumas pessoas que eu converso sempre,
principalmente pessoas que estão acostumadas a trabalhar nas ruas, com pessoas, nesse contato, e que agora, nesse momento, está sentindo esse impacto, e aí fala assim, ah, eu estou me sentindo incapaz, eu vou desistir. Quer dizer, em meio, quando se teve sempre ativo, não pensou assim em desistir, mas agora porque parou, a pessoa está se sentindo incapaz, está se sentindo inútil. Então, assim, tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Então, a forma, o problema todo é a forma como eu estou enxergando. Sempre tem a ver com isso. É como se tivessem várias janelas. Então, eu me encosto em uma determinada janela e fico ali só olhando naquele ângulo. Se eu só olho daquela forma, só enxergo dessa forma, aquilo vai me atingir sempre da mesma forma. Mas quando eu saio, digo, poxa, isso já é um real. Não posso mudar isso. Como teve algumas pessoas que você provavelmente deve ter percebido que estavam logo no início, eu não vou usar máscara, não vou usar nada, isso aí é balela, isso aí é conversa, tapando só com a peneira. Eu não quero enxergar essa realidade. Então eu faço isso. Eu não enxergo. Só que a realidade está aí. Com problema ou sem problema, o indivíduo tem que cortinar aquilo que tem dentro dele. O que é que eu posso fazer a partir de agora? Agora. Qual é a realidade que tem? Essa. Eu vou atuar com ela. Não tem o que eu possa fazer contrário. Não tem isolamento, eu não vou sair daqui. A vida que eu tenho é agora e é essa. Eu moro aqui, eu estou aqui, minha vida é essa, pronto. A partir disso, o que é que eu vou fazer? Aí ela vai dar andamento. Perfeito. Com tudo isso, com esse isolamento, com esse confinamento, ocorreram efeitos sociais positivos? Essa parte é a parte boa, porque a gente fica tão centrado, tão focado nas coisas negativas, que às vezes a gente não consegue perceber o que de bom, de útil está acontecendo. Então, socialmente, no âmbito mais amplo, houve a redução de acidentes em rodovias, ninguém fala sobre isso, mas reduziu substancialmente o número de acidentes automobilísticos. Veja que a mídia também nem toca nesse assunto, não está mostrando nada, mas é uma coisa boa, parou de ter acidente. Houve a diminuição de estupros, de furtos, de roubos, de roubo a pessoas, furto e roubo de veículos, depredação de patrimônios, patrimônio público, latrocínio, e houve o convívio com a família, que estava meio que jogado de lado. Ninguém conversava mais, ninguém convivia mais. Cada um pegava o seu prato, ia para o seu canto, para o seu quarto, e não se tinha mais o contato. Então, quando a gente vê hoje a questão dos conflitos familiares que estão acontecendo, isso também é algo que deve ser objeto de estudo. Por que que o indivíduo está casado com aquela pessoa, com aquela mulher, com aquele homem, e estava vivendo e, de repente, agora está tendo muita briga? Será que não já estava faltando diálogo? Será que não estava apenas vivendo debaixo do mesmo teto? E não existia mais nenhuma noção do que era felicidade, do que era alegria? Estava simplesmente vivendo, convivendo. Ou seja, E onde é que está o sentimento, o amor, tudo isso? o Então, eu acho que é distanciamento, né? importante. Distanciamento, não se conversa mais e agora está tendo oportunidade. Está tendo oportunidade de brigar, de discutir, sim, mas também de conversar, de falar de cada um. As pessoas não falam sobre si, têm suas questões, suas angústias, suas dores e ficam guardando, guardando, guardando. Então é necessário colocar para fora os conteúdos, esses conteúdos que massacram a pessoa, que são dolorosos. Então a gente precisa reaprender. Verdade. Conversando com amigos, as pessoas passaram a se descobrir muito mais, entender a necessidade de viver em sociedade, né? Principalmente de amor ao próximo, porque a gente sempre se colocou sempre eu, né? Individualismo. Mas esse momento, essa questão de se reeducar sentimentalmente também, a gente está sentindo essa necessidade de conviver com o outro.
de se dar mais para o outro. O que antigamente, se alguém mandasse um bom dia pra gente, que chato, tô mandando. Mas hoje, se não mandar, a gente já sente essa necessidade, a gente sente essa ausência, né? A gente está sentindo mais a ausência das pessoas. Muito bem. Eu me recordo que na minha época, na minha infância, nós sentávamos na porta para ficar conversando entre os vizinhos. Não era fofoca, era conversa. E os meninos brincando ali na rua, correndo para lá e para cá, que hoje não se vê mais. Não, era a época que brincava-se de picula, de gude, de outras coisas. Então, as pessoas conviviam realmente no mesmo espaço, trocando experiências. Então, é um período que já foi. Eu sei que hoje as mídias já não vai mais deixar que isso volte de forma plena. Até porque tem um perigo também de estar na rua. Nessa época não tinha tantos carros. Então a gente sentava na porta e conversava. Eu adorava estar escutando os adultos contando histórias. Chega, dava um soninho gostoso. Então era agradável. Então isso foi tudo perdido. Então não se conversa mais, não se conta mais. E é necessário estar aproveitando esse momento para retomar um tanto desse contato. Resgatar esses valores que a gente vem perdendo, né? Porque à Exato. medida que a gente vai se distanciando, vai se desgastando tudo isso, vai se perdendo. É por isso que essa questão mesmo do individualismo. Eu acredito que isso tudo veio, apesar das coisas negativas, tudo isso veio para servir de aprendizado realmente, né? Na mudança de comportamento, no crescimento também, nessa questão de aproximação, principalmente familiar, mas a gente também respeitar o que é que está acontecendo muito. As pessoas perdendo seu emprego, né? Então, as pessoas entenderem também a importância de você respeitar aquilo, você valorizar. Então, assim, apesar do impacto que o mundo sofreu, tem muitas coisas que se as pessoas tiverem um olhar cítrico, né, minucioso, realmente vai ter muita coisa a agregar para a gente. Com certeza. Aí, eu vou ter aqui. E com isso tudo, fenômenos da natureza ocorreram? Sim. Muitas mudanças ocorreram durante esse período. Aliás, após uma semana apenas, já aconteceram mudanças perceptíveis. Então, assim, houve a diminuição da exposição humana à poluição ambiental. Então, só esse fator já é muito interessante. Nós estamos respirando melhor, porque o número de automóveis nas ruas, nas estradas, reduziu. Então, só isso, ou seja, o problema respiratório de muita gente reduziu em função de estar respirando um ar. Então, isso já por si só já é muito interessante. Imagens de satélite mostraram a diminuição dos níveis de poluição do ar ao redor do mundo. Então, isso já é um fato perceptível. Moradores conseguem hoje ver o Himalaia a 200 quilômetros de distância. É muito distante. A poluição não permitia. Em Nova York, alguns pesquisadores apontaram a queda dos níveis de carbono em mais de 50% abaixo da média. Na China, o fechamento de lojas e indústrias resultou em uma queda de 25% nas emissões de carbono. Então, você imagine quanta coisa boa. E não para por aí, não. Na Itália, que não se via mais os golfinhos, eles foram filmados, vistos e filmados, nadando no porto de Cagliari, né, a capital da ilha da Sardenha. Os canais da Venezuela também estão consideravelmente mais limpos e cristalinos. Alguns cardumes têm sido vistos após uma semana de quarentena, o que não acontecia também. Isso não era visto há 60 anos. O céu no litoral... em São Paulo também, que as pessoas falavam São que Paulo não viu o céu azul, não é isso? Também. O céu azul não era visto. Eu passei uma semana em São Paulo e eu não vi o céu.
Uma semana que eu passei, eu não vi, absolutamente não vi o céu. Era só cinzento. Como estava aqui hoje, hoje amanheceu com tempo, mas não foi por poluição. Foi a névoa que estava bem intensa. Eu achei interessante. Até às 8 horas ainda tinha névoa aqui, a gente não estava... Tanto que o sol hoje foi bem legal. Então, no litoral paulista, Sim. uma família de golfinhos se aproximou da Baía de Santos. Em Roma, os lagos voltaram a receber cisnes. Então, imagine quanta mudança. Talvez foi um freio necessário para o egocentrismo do ser humano. Só estava se preocupando com ele o tempo todo, ele. E a gente está vendo mudanças. Se essas mudanças serão significativas a ponto do ser humano mudar algumas atitudes, é uma questão que a gente só vai ver depois. É assunto para os futurólogos. Perfeito. O que fazer para saber viver nesse período e manter a saúde física e mental? Assim, eu listei algumas coisas que a gente deve estar tendo atenção. Muita atenção. Eu sugiro que as pessoas, quem não pegou, peguem uma caneta para estar anotando algumas informações importantes para poder estar colocando em prática no seu cotidiano. Então, a primeira coisa é: não se cobre demais e nem cobre dos outros demais. Não é um momento para cobranças. Não precisa. Leve em conta que estamos em um momento completamente adverso do nosso cotidiano. Então, não faça tantas cobranças. Você está passando por uma situação diferente de tudo aquilo que você já experienciou. É novo. E é novo para todo mundo. Talvez menos para os chineses que já passaram por isso. Mas para o resto do mundo, é algo completamente novo. Né? Então, assim, uma coisa que você pode fazer como cotidiano: cuidar da aparência. Tem gente que está acordando com a roupa de dormir e passa o dia com aquela mesma roupa. Eu não vou sair para lugar nenhum, vou ficar assistindo televisão aqui. Não faz a barba. Então, a gente precisa cuidar. A nossa mente vai estar percebendo o nosso corpo. Se eu me olho no espelho e eu estou para baixo, estou com barba a fazer, a não ser que deixe barbudo, eu estava barbudo, tirei agora, resolvi tirar. Então, estou fazendo isso. Se eu deixar, vou deixar. Mas a gente não pode deixar de se cuidar em função de não estar saindo. Ou só se cuidar se for sair, só se for supermercado. Então, cuidado, atenção. Tem até um vídeo curtinho que eu recebi, uma pessoa se arrumando toda, passando batom, e o que ela vai fazer no final? Pega um lixo, saco do lixo, e vai colocar lá fora. Então, é exatamente isso, é estar se cuidando, cuidando da sua aparência. É importante estabelecer uma rotina, uma disciplina, fazer um roteiro. Isso é de grave importância. O que é que eu vou fazer amanhã? Ah, não sei. Amanhã eu vejo. Não, faça um roteiro básico, mesmo que seja repetido, mas adicione alguma coisa. Por exemplo, ontem eu inventei de fazer bolachinha de goma. Eu nunca tinha feito sozinho. Ficou um pouquinho dura, mas ficou Mas houve a tentativa, né? uma delícia. Eu não tenho um problema com esse negócio de ficar um pouquinho dura. Não ficou assim, derretendo na boca. Não dá para quebrar o dente, não. Mas eu fiz, coloquei lá na minha relação de coisas que eu fiz. Hoje fiz bolachinha de goma. Então, é importante que você faça um roteiro daquilo que você vai fazer no dia seguinte. Vou acordar a tal hora, vou malhar, vou fazer isso, vou fazer... Você preencher o seu tempo com coisas úteis. É possível que você não cumpra 100%? Não se condene, pode acontecer. Mas faça. Faça seu checklist ali, bote ali bonitinho e busque ao máximo estar cumprindo, que é muito importante, né? Cuidado com a alimentação. E aí, quando a gente fala cuidado com a alimentação, como é cuidado com a alimentação? Eu trouxe alguns exemplos básicos daquilo que deve ser evitado com o objetivo da manutenção da saúde. Então, o que é que a gente deve evitar?
deve evitar enlatados. O enlatado ele não nos ajuda na nossa saúde. Tem muita química no enlatado. Se você ler, você vai ver uma relação aqui de talvez 20 substâncias. É muita coisa. Então, evitar os enlatados. Os embutidos também. Os industrializados, de um modo geral, o ideal é evitar. Especialmente para quem tem. Tem algumas pessoas que vão dizer, e estudam essa área, que nem o suco é para você tomar. É para você comer a fruta, tomar água e não misturar. Porque você coloca uma quantidade de açúcar, já tem o açúcar da fruta e você adiciona açúcar, então você consome. Porque o ideal hoje, segundo os nutrólogos, é você eliminar o açúcar da sua vida. O açúcar, inclusive, é um facilitador. Só mesmo a frutose, né? Sim. Você vai produzir mais muco. Então, a pessoa que está com catarro, por exemplo, o ideal é que ela elimine o açúcar e vá consumir outras coisas. Eu vou falar disso também, né? Então, o que é que eu vou escolher? Eu fiz uma coisa básica sobre se evitar. Eu não sou nutrólogo, nem nutricionista, só estou dando uma pincelada aqui, daqui eu pesquiso. Para a nossa imunidade. Então, a gente vai dar preferência agora, especialmente, a vitamina C, que eu vou encontrar onde? Em frutas cítricas. Laranja, maracujá, abacaxi. Os antioxidantes, os vegetais verdes escuros, principalmente. Os alimentos ricos em zinco, carne, cereais integrais, castanhas, feijão, lentilha, grão de bico, nozes, amêndoas. Não sabem muito disso, né? O ideal do tomate é consumir ele cozido, porque ele é rico em licopeno. Ele só libera o licopeno quando está cozido. Então, o ideal de comer o tomate é cozido. Vai comer cru, mas não vai ter muito efeito, porque a substância principal que ele dispensa é essa. O pimentão, o ômega 3, que vai encontrar no azeite extra virgem, no salmão. Os alimentos para potencializar o nosso sistema imunitário. Gengibre, pimenta, alho, açafrão, cebola, o óleo de coco. O óleo de coco é espetacular. A batata, yacon, o limão, o própolis, o mel. Perfeito. Eu utilizo própolis diariamente. Eu utilizo 15 gotas de própolis na água, com limão e um pouco de mel. Metade do limão eu espremo e eu utilizo ele normalmente, todos os dias, para a imunidade. Ele é específico para isso. O cloreto de magnésio é espetacular. Eu utilizei durante muito tempo. Ele é muito bom. Ele auxilia especialmente quando o indivíduo está com problema de calcificação. Então, ele vai reduzir, eliminar o cálcio em excesso dos ossos e vai fixar cálcio onde está faltando. Eu estou falando de uma função, mas ele tem mais de 100 funções. E não é remédio. Entendi. Ele é uma substância natural. Vai comprar na farmácia, é uma casa de produtos naturais. E o kombucha. O kombucha, para mim, é o carro-chefe. O kombucha, eu utilizo ele diariamente também. O kombucha é uma bebida probiótica. Uma colônia de bactérias que vai facilitar a eliminação das bactérias ruins. Quando a pessoa tem um problema digestivo, uma diarreia, por exemplo, então as bactérias ruins estão predominando naquele ambiente. Quando a pessoa tem um problema de prisão de ventre, você imagine a mesma coisa. Então, é uma bebida que serve para regularizar esse sistema. Ele ajuda também na imunidade. Então, ele vai trabalhar na flora intestinal. E é gostoso.
Eu produzo ele, mas você vai encontrar ele à venda também na casa de produtos naturais. Eu tenho minha produção aqui e eu consumo. Deixa eu só falar aqui com o pessoal. O Instagram, ele vem limitando o tempo de participação. Então, assim, a qualquer momento pode cair a nossa live, porque o Instagram vai derrubar. Mas aí em seguida, assim que derrubar, a gente vai estar voltando. Então a galera aí fica no aguardo, porque falta 47 segundos, vai cair e aí a gente vai retornar de novo para o bate-papo, certo? Não quero É perder bom ninguém aí. Pode as pessoas continuar. poderem, viu? Estou dizendo, é interessante que você salve esse para começar outra live, para essa não ficar perdida, Sim, sim. Eu só né? consigo Antes de começar. salvar quando ela fecha aqui. É só quando ela fecha. Mas aí, Então vai ser galera, interessante que você interrompa para recomeçar outra, porque aí fica salva as duas, ficarão então salvas. pronto. Eu vou interromper já essa aqui e a galera aí já retorna para a próxima, tá? Já chamo você. Vou interromper. Pronto, certo.